Não é área de conforto defender a invasão. Eu quero defender a invasão agora. E quero pelo menos que vocês, pelo menos, se não convencer, pelo menos, tem outro ponto de vista. Em que caso você defende invasão? No constitucional. Quem trouxe a reforma agrária para o mundo legal foi a Constituição. Então, são dois tipos de movimentos que invadem. Eu uso o termo ocupação, mas para ser mais entendido, são dois tipos que invadem. O sem terra, que é a área rural, e o sem teto, que é a área urbana. Sem terra, MST, que luta pela reforma agrária, e MTST, que luta por moradia. Então, são dois porque são elementos jurídicos diferentes e lutas um pouco diferentes. Vamos falar da reforma agrária. Falamos da história da terra e tudo. A Constituição diz o seguinte: a propriedade ela é um valor, um direito fundamental e absoluto. Mas ele sofre riscos se ele não cumpre a função social. Aí ele não é mais absoluto. Quem está ouvindo a gente é de fazendeiro aqui na região. Qual tipo de fazendeiro corre o risco de ter a sua área desapropriada para fim de reforma agrária? Aqueles que estão numa propriedade acima de 15 módulos fiscais. Módulo fiscal é um tamanho variável. Varia de cidade para cidade. O que faz mudar o módulo é se é perto de centro urbano, se não é, se a terra é boa, se não é. Então, em Uberlândia, o módulo fiscal é 20 hectares. Que em Araguari deve ser a mesma coisa. Então, só quem tem de 1 a 4 é pequeno produtor, de 4 a 15 é médio. Esses nunca vão ter a sua propriedade desapropriada para fins de reforma agrária. Então, até 300 hectares aqui, que é a grande maioria... Ninguém invade. Se invadir, tem que sair, pode até ser preso, não pode. Pode ser preso, se invadir. Pode, se você está atrapalhando, não existe uma figura jurídica... E é invasão, não é ocupação. É uma invasão, Né, que é invasão. Tecnicamente tem essa diferença. Então, quem tem mais de 300 hectares é um grande proprietário, aqui em Araguari, em Uberlândia, é um bom tanto de terra. Isso. Aí, não a gente sabe, não dá. Você fala o cara com 30 hectares, com 30 hectares... 300. 300 hectares, aí sim. Não, 300 acima de 15 módulos. É uma baita de uma propriedade. Aí sim. Aí você fala assim, então ele já vai perder? Não. Se ele estiver produzindo na sua fazenda, ele não perde. Ele tem que respeitar os trabalhadores, respeitar o meio ambiente e tem que ser produtiva a sua propriedade. Ela pode ter 5.000 hectares. Se ela for produtiva, ela não vai ser desapropriada. Então, qual fazendas eram objetos de invasão? Hoje não são mais, depois eu explico o motivo. Como que prova que é produtiva? O INCRA, que é a autarquia responsável por fazer a reforma agrária, ela tem técnicos que vão fazer uma verificação. Uma análise. Existe uma tabela já no INCRA que fala, e é uma tabela desatualizada. Você tem que ter 10 cabeças de vaca por hectare. Você tem que produzir tanto saco de feijão, ou de café, ou de milho por hectare. Então teria até que atualizar essa tabela, porque hoje os níveis de produção muito maior. São maiores. Tem que... Mas ela tá lá para trás. Então, se você tiver lá meia dúzia de vaca no pasto lá, tiver um caseiro, já não consegue. Não consegue. Tiver lá cuidando da sua horta, o seu milho, do seu café, aqui tem muito café. Não, já que você falou o número, tipo assim, para 300 hectares, quantos cabeças de gado você tem que não sei. Produtivo, não dá pra falar. Mas eu te garanto que é muito menos do que consegue. Assim, você tem que fazer o básico do básico. Você tem que ser um fazendeiro bem... Medíocre. Só morar lá na terra ali já... Morar e ter... Não quero exagerar. Mas, então, o que é que os movimentos fazem? O MST teve... a sacada de fazer. Nós vamos organizar os pobres que têm aptidão para poder trabalhar na terra e vamos fazer invasões nessa terra, até porque está abandonada mesmo. Ninguém está nem vigiando a área. E aí quando eles invadem, a terra não é deles. Eles falam: INCRA, faz a reforma agrária aqui para mim, está na Constituição. E como é que o INCRA age para garantir que a terra seja destinada à reforma agrária? Ele tem que indenizar o proprietário. Ele vai pagar as benfeitorias em dinheiro e a terra em TDAs, que é tipo cheque predatado, paga em 10 anos. É uma moeda tão valorizada que é muito fácil você vender e receber a área à vista. Então o proprietário da terra não perde. O INCRA seleciona as famílias. Aqui você tem 2 assentamentos, que até mandar um abraço pro pessoal que você tem aqui, o Ezequias dos Reis
e o Bom Jardim, em Araguari. Em Parelheiros até ajudei como advogado na época, pela Pastoral da Terra, depois dei uma assistência técnica. Você tem, em média, 20 ou 25 hectares para cada família. Então, uma área só, que é de 300 hectares, 400, que é de uma pessoa só e não produzia, passa a ter 15, 20 ou 30, depende do tamanho, famílias produzindo. Então, eu não consigo, diferente do exemplo que você deu, que só aconteceu porque a dona da casa não fez um BO no mesmo dia, não entrou com a reintegração de posse. Fez no mesmo dia. Nesse caso lá de São Paulo? Provavelmente no mesmo dia que ele ficou sabendo que foi invadida a casa, ele foi lá com um policial. Não foi no mesmo dia, mas no dia não, ele falou que foi no dia. Assim, foi no primeiro instante. Tanto é que chegou, não tinha, assim, era possível ter sido retirado. Só que ele chamou a polícia, ainda não tinha modificado a casa nem nada. Só que tinha, tipo assim, uma família com 10 crianças. E aí a policial deixou nesse tempo, aí foi, ao invés de sair, foi entrar mais gente. Não, assim, o fato é que a legislação para defender o dono da terra, ela é muito boa. Mesmo quem tem uma área improdutiva, se ele tem um documento lá, mesmo que seja falso ou que veio daquela de grilagem, ele entra na justiça num dia, no outro dia o juiz dá uma liminar de reintegração de posse, e eu quero falar de uma reintegração de posse que eu vivi aqui em Araguari, em terra do Raul Belém. Mas se eu falar isso agora, eu vou perder o raciocínio do que nós defendemos. Então, o MST, ele virou um modelo de lutar por direito constitucional. E o nosso alimento que chegou aqui agora, que chega na mesa do brasileiro, ele vem da agricultura familiar. As grandes propriedades, 80%, mandioca, arroz, feijão, hortaliça, é da agricultura familiar, da pequena propriedade, não é nem da média. A média é grande, principalmente a grande, é commodity, vai para fora. Então você fazer reforma agrária, você gera emprego para a família, você garante a produção de alimento, você faz um pouco de justiça social histórica, porque tiveram poucas oportunidades de fazer reforma agrária. Então esse é o MST. O MST estimulou e propôs um método para o MTST, que é urbano. E hoje o movimento que mais faz luta, os movimentos que tem mais presença, é o Sem Teto. O Sem Teto, em Uberlândia, por exemplo, eu consigo citar o nome das áreas que foram ocupadas. Ou elas foram griladas, ou são que nem da CCO. A CCO era uma empresa que produzia apartamento para classe média, não pagava imposto, quebrou, deu golpe, ninguém vendeu, e tem uma área em frente do Parque Sabiá lá, não sei se já viram lá, uma área grande, que hoje tem 1.200 famílias, a área vale 30 milhões, e a dívida com o INSS com a Receita Federal é de 120 milhões. É justo ou não é justo que o Sem Teto entre nessa área e fique lá? É óbvio que é justo. A empresa deu golpe nos outros, não pagou imposto, o povo não tem onde morar. Nós estamos disputando ainda lá juridicamente. Mas então os movimentos sem teto, eles se organizam para ocupar áreas que estão devendo muito imposto, que são muito grandes, não cumprem a função social, os critérios são outros de função social, mas tem muita relação com estar abandonada. E o MTST de São Paulo não só faz isso, como substitui as empreiteiras. O MTST em São Paulo, tive nos apartamentos que eles fizeram, eles têm cooperativa de habitação, eles pegam os mesmos recursos que as empreiteiras fazem, consegue fazer apartamento 20 ou 25% maior do que os outros, e eles selecionam as famílias que mais precisam. Então o movimento também faz isso, consegue captar recurso público e fazer moradia popular.